Vamos lá, vamos mergulhar na palavra? Eu quero conversar com os irmãos hoje sobre esse tema aí que você deve ter recebido, seja nas redes sociais ou no WhatsApp você recebeu. O que acontece depois da Páscoa? O que acontece depois da Páscoa? Está aí uma pergunta importante, uma pergunta muito importante. E por que ela é tão importante? Porque, na verdade, a gente observa o final de semana, esse final de semana onde nós celebramos a Páscoa oficialmente, né? Morte e ressurreição de Cristo, a gente percebe um movimento muito grande de declarações de fé das pessoas. Jesus ressuscitou, aleluia, Jesus ressuscitou. A gente ouve isso e lê isso e assiste isso com muita frequência. Eu acredito que os irmãos devem ter participado, a maioria que está aqui na nossa live hoje, deve ter participado do nosso culto de Páscoa domingo, que a gente fez com todo carinho para a igreja. Mas, enfim, foi uma maneira de a gente deixar marcado também a nossa declaração de fé. Jesus ressuscitou, aleluia. Mas essa pergunta, o que acontece depois da Páscoa, é uma pergunta provocativa. E por que provocativa? Porque se a gente não tomar cuidado, a gente entra na onda do mercado religioso, no caso, onde no final de semana da Páscoa a gente declara a morte e ressurreição de Cristo e depois tudo volta como se nada tivesse acontecido. Será que a nossa fé é uma fé apenas de declaração, de repetição de uma crença? Ou a nossa fé vai além? O que acontece depois da Páscoa? Então, o primeiro texto que eu queria que você lesse comigo aí, e quem puder me ajudar nas anotações, por favor, eu gosto dessa interatividade aí, na hora de anotar os textos, tá bom? O primeiro texto é Atos capítulo 1, verso 3. Atos 1, verso 3. Atos 1, verso 3. Que diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se aos discípulos e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Extraordinária essa declaração de Lucas, né? Lucas que escreveu Atos. Depois do seu sofrimento, ou seja, depois da sua morte, Jesus ressurge e na sua ressurreição ele se apresenta aos seus discípulos e ele apresenta provas indiscutíveis, que era ele mesmo, que ele ressurgiu. Extraordinário. E aí o texto segue. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, depois que Jesus ressuscitou, ele permanece com os discípulos cerca de 40 dias. 40 dias. E o que Jesus faz nesses 40 dias? Será que ele fica contando como que é o período da morte? Como que é a morte em si? Porque ele morreu. E já pensou os discípulos perguntando: ô Jesus, como é que foi o seu sábado? Como é que foi domingo antes de ressurgir? Como é que foi na sexta-feira logo depois que morreu? Não, esse não foi o conteúdo da conversa. Jesus não conversou isso com eles. Isso não entrou na pauta. A pauta era acerca do reino de Deus. Jesus passou a sua vida ensinando sobre o reino de Deus e depois que ele morre e ressuscita, ele ainda tem 40 dias com seus discípulos e nesses 40 dias o que ele faz? Ele continua ensinando acerca do reino de Deus. Então, de um ponto de vista histórico, bíblico, o que aconteceu depois da Páscoa? Ora, Jesus permaneceu com seus discípulos cerca de 40 dias, ensinando sobre o reino de Deus, ou continuando o seu ensinamento sobre o reino de Deus. Se a gente respondesse, então, de uma maneira histórica, bíblica, essa seria a resposta. O que aconteceu depois da Páscoa? Está aqui a resposta em Atos 1, 3. Mas é claro que eu não fiz essa pergunta apenas para a gente saber
alguma informação bíblica e ficarmos aqui nessa informação. Eu fiz essa pergunta e eu vou insistir nessa pergunta durante todo o nosso encontro aqui por um motivo muito simples. Muito simples. O que acontece depois da Páscoa em nós, na nossa vida? O que aconteceu depois da Páscoa na vida desses discípulos? Uma outra informação interessante está no verso 4 de Atos 1. Se você continuar lendo comigo aí. Atos capítulo 1, verso 4. Diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Olha só, Jesus já ressuscitado, comendo. Por isso que eu falo para o irmão Geomini que no céu a gente vai comer. Eu defendo essa teoria. Eu acho que no céu vai ter pizza. Ele não acredita muito em mim, a gente de vez em quando tem essa discussão teológica. O irmão Geomini é uma pessoa muito querida, é só uma forma de dizer o quanto eu estou com saudade dele, viu? Mas está aqui um outro texto, viu? Um outro texto. Jesus estava comendo já ressuscitado. Mas qual que é a ordem que Jesus dá para os discípulos? Qual que é a ordem? Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Que promessa é essa? A promessa do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo. Olha só o que Jesus está dizendo. Olha, pessoal, eu estou indo, eu estou me despedindo de vocês, mas eu vou pedir, por enquanto permaneçam em Jerusalém, não saiam de Jerusalém. Aguardem o Espírito Santo da promessa, para que a Páscoa de vocês seja completa. E aqui vai a primeira orientação pastoral para nós, prática para nós. Eu queria que os irmãos aprendessem hoje. O que acontece depois da Páscoa? Depois da Páscoa, Jesus ressuscita em nós. Gravem isso. Depois da Páscoa, a primeira orientação pastoral de hoje. Depois da Páscoa, Jesus ressuscita em nós. Vamos voltar lá para o nosso final de semana de Páscoa? Várias pessoas declarando: ressuscitou, Jesus ressuscitou, aleluia, Jesus ressuscitou, ele vive, né? Ouvimos e lemos muita coisa assim, ele vive. Agora imagine só, se a nossa declaração para aí. Imagine só, se a nossa declaração é única, ressuscitou, ponto. É como se a gente estivesse olhando para Jesus e dizendo: olha, ressuscitou mesmo! Uau! Que legal! E pronto. Esse tipo de declaração não transforma ninguém. Gravem isso. Esse tipo de declaração não transforma ninguém. Não é que a declaração está errada. O problema é quando a gente fica somente nessa declaração. Os discípulos aqui viram Jesus. Ressuscitou! Está comendo com a gente, está ensinando sobre o reino de Deus como ele fazia antes da sua morte na cruz. Ele ressuscitou, aleluia, ressuscitou. Mas a Páscoa dos discípulos ainda não estava completa. Jesus já havia ressuscitado, mas ele precisava ainda ressuscitar no coração dos discípulos. E como que Jesus ressuscita no nosso coração? Quando nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus. É isso que Jesus está falando aqui. Para os discípulos, aguardem em Jerusalém, aguardem a promessa do meu Pai. Que promessa? O Espírito Santo, para fechar o ciclo, para que a Páscoa de vocês seja completa. Então, eu ressuscitei, mas agora falta eu ressuscitar dentro de vocês. Isso é extraordinário, irmãos, isso é extraordinário. E não é só Atos 1 que me ajuda a perceber isso, não. Eu quero citar um outro texto, por favor, quem puder anotar, um texto muito importante. Gálatas 2:20. Vamos lá? Gálatas 2:20. Apóstolo Paulo já, hein? Olha só o que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo,
vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quero sublinhar o quê? Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Fazendo um paralelo com Atos 1. Jesus ressuscitou na minha vida. Eu fui crucificado com ele. Olha que declaração linda do apóstolo Paulo. Eu fui crucificado com Jesus e ele ressuscitou em mim. Cristo vive em mim. Então, o apóstolo Paulo ele não só olha para Jesus e fala assim, olha, ressuscitou, que legal. Não. Além dessa declaração pública que Jesus ressuscitou, o apóstolo Paulo está nos ensinando o quê? Jesus tem que ressuscitar dentro da gente. O que acontece depois da Páscoa, pastor? Primeira orientação pastoral, Jesus precisa ressuscitar dentro de cada um de nós. É isso. É isso que faz diferença no mundo. É quando a gente declara que Jesus ressuscitou e também quando nós somos a representação viva da ressurreição de Cristo no mundo. Irmãos, isso é extraordinário. Extraordinário. Essa é a diferença de uma fé religiosa e de uma fé evangélica. E, por favor, evangélica não é de denominação religiosa, não. Evangélica no sentido de evangelho. Uma fé religiosa só grita, ressuscitou. Uma fé evangélica no sentido do evangelho, uma fé recheada de evangelho, é uma fé que declara que Jesus ressuscitou, mas que também tem Jesus ressuscitado dentro de si. Fantástico. Então, essa é a primeira orientação pastoral que eu quero deixar para os irmãos. O que acontece depois da Páscoa? Jesus precisa ressuscitar dentro da gente. Ok? Segunda orientação pastoral, bíblica pastoral, para você ter uma fé talvez mais alimentada, uma fé mais trabalhada pelo Espírito Santo. A segunda é, depois da Páscoa, devemos tomar a nossa cruz. Depois da Páscoa, o que acontece depois da Páscoa? Depois da Páscoa, eu e você temos que tomar, cada um, a sua cruz. Eu queria que você lesse comigo Marcos 8:34. Vamos lá? Marcos 8:34. Marcos 8:34. Isso aí, Laurinha, ter Jesus ressuscitado dentro de nós. Marcos 8:34 diz assim: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha isso, palavras de Jesus. Ele chamou a multidão, todo mundo que estava seguindo, entre aspas, que todo mundo a maioria estava indo atrás dos milagres de Jesus. Assim como a religião moderna, pós-moderna como a nossa, propaga, né? Vem para cá que você vai receber milagre. As pessoas estavam seguindo Jesus pelos vários milagres que ele fazia. Aí, vendo essa situação, o que Jesus diz? Você quer me seguir de verdade? Você quer ter uma Páscoa completa? Quer fechar o ciclo da Páscoa na sua vida? Então, você precisa tomar a sua cruz e aí sim me seguir. E aí sim me seguir. Então, a segunda orientação pastoral, bíblica pastoral, que eu tenho para os irmãos é, depois da Páscoa, o que acontece? Bom, depois da Páscoa, a gente aprende a tomar a nossa cruz. O que é isso? Tomar a cruz tem a ver com responsabilidade, irmãos. Responsabilidade. Como discípulos de Jesus, como pessoas que têm fé em Cristo Jesus, eu e você temos responsabilidade diante da sociedade, diante do mundo. Nós representamos Cristo no mundo. Nós somos igreja de Jesus, nós somos luz do mundo, né? Jesus afirmou isso, que eu e você somos luzeiros do mundo. E se nós anunciamos Cristo com a nossa vida, porque Ele ressuscitou em nós,
significa que eu e você temos responsabilidade. Por exemplo, não pode fazer parte da declaração de um cristão autêntico, temente a Deus, temente a Jesus, a seguinte frase: ah, todo mundo faz. Se todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Ah, um monte de gente está fazendo, não está tendo problema nenhum, por que eu não posso fazer também? Esse tipo de declaração, para quem professa Jesus Cristo, quem anuncia Jesus Cristo, ressuscitou, aleluia, não bate. Não é compatível, não é compatível. Porque nós temos uma responsabilidade espiritual no mundo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente posta nas redes sociais. A gente tem que tomar cuidado sobre o conteúdo das nossas conversas. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente participa. Quando a gente está numa roda, agora que a gente está isolado, mas enfim, até nas redes sociais tem como você participar de roda de conversa, e às vezes é uma roda de conversa indecente, imoral. Ah, mas eu não falo nada, eu só fico lá, pastor. Bom, você está sendo conivente com aquilo. Então, quem declara Jesus como seu Senhor e Salvador tem uma responsabilidade. Precisa tomar a cruz, a sua cruz. Eu tenho uma responsabilidade para zelar, como pessoa e como pastor. Você tem uma responsabilidade para zelar, porque você se declara discípulo de Jesus, então você tem uma responsabilidade. Não é porque todo mundo faz o que você faz, você tem um compromisso primário com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Então, a segunda orientação pastoral é: o que acontece depois da Páscoa, pastor? Depois da Páscoa, eu tomo a minha cruz e sigo Jesus. Eu assumo a responsabilidade das minhas ações, porque agora eu tenho uma nova vida e eu tenho que apresentar essa nova vida com a minha conduta. Então eu tenho uma responsabilidade. Perfeito, Laurinha. Responsabilidade espiritual como discípulo de Jesus. É isso. Perfeito. Então, é a segunda coisa. Terceira orientação pastoral. Grave aí no seu coração, tá bom? Depois da Páscoa, o que acontece depois da Páscoa? Depois da Páscoa, a gente não vê Jesus. A gente vive Jesus. Gente, essa merece até um texto, uma construção de um texto poético. Nossa, sensacional. Depois da Páscoa, a gente não vê Jesus. A gente vive Jesus. Vamos voltar para Atos 1. Os discípulos estão se despedindo de Jesus, porque logo depois daqueles versículos que a gente leu, Jesus vai subir aos céus e vai para a destra do Pai. E aí os discípulos ficam lá em Jerusalém aguardando o Espírito Santo. Eles não veem mais Jesus. Mas eles então começam a viver Jesus. Isso é importante para nós também. Muito importante. Porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Já aprendemos isso em lives anteriores, né? O profeta Abacuque vai dizer isso. Que o justo vive pela fé. E aí, quando nós chegamos lá em Hebreus 11, 1, o que nós aprendemos? Vamos lá? Hebreus 11, 1. Texto muito conhecido, né? Mas que merece a nossa leitura. Hebreus 11, 1. Diz o quê? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pela fé, nós seguimos a Jesus, mesmo sem ver Jesus. Porque a fé é a prova das coisas que não vemos. A gente não vê Jesus, a gente vive Jesus. Tem até uma história de campo missionário, né? Que um determinado grupo de missionários, ou se não me engano, um casal, estava tentando evangelizar uma tribo indígena e que fica ali muito tempo anunciando o evangelho,
mas ele não tinha, o missionário, ele não tinha como prestar relatório para a junta ou para a organização missionária para dizer quantos convertidos tinham na aldeia. Era um trabalho a longo prazo. Um dado dia, infelizmente, esses missionários, ou esse missionário, veio a falecer, e aí uma nova equipe de missionários chegou nessa tribo. Quando essa nova equipe chegou nessa tribo e eles retomaram o ensino do evangelho, vários da tribo disseram assim: esse homem que vocês estão pregando morou com a gente aqui por alguns anos. Esse Jesus aí que vocês estão falando esteve com a gente. Mas ele não tinha esse nome, ele tinha outro nome, que era o nome do missionário. Nome do missionário que estava lá com eles. Ou seja, o missionário viveu a fé. Viveu a fé. Extraordinário. Ele não via Jesus, assim como a gente não vê Jesus, mas ele viveu Jesus. Porque depois da Páscoa, o que acontece? Depois da Páscoa, a gente não vê Jesus, a gente vive Jesus. É isso. Vive Jesus. Mais uma aplicação pastoral, vamos lá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui que secou aqui a boca, só um minutinho. Vamos lá. O que acontece depois da Páscoa, pastor? Depois da Páscoa, aprendemos a enfrentar os nossos medos. E eu quero fechar com essa aplicação. Depois da Páscoa, nós aprendemos a vencer os nossos medos. Para você entender isso bem, eu quero que você leia comigo 1 Coríntios 15, o verso 26. Vamos lá? 1 Coríntios 15, verso 26. Diz assim a palavra do Senhor, um versículo bem curto. Bem curto. O último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Pastor, o que esse texto tem a ver com depois da Páscoa a gente aprende a enfrentar os nossos medos? Muito simples, você vai entender agora. Se o texto sagrado está dizendo que a morte é o último inimigo a ser vencido, pela fé nós sabemos que vencemos a morte. Aprendemos isso no domingo passado no nosso culto de Páscoa. Lembra de passar por cima? Páscoa vem de pessá do hebraico, que significa passar por cima de quê? Da morte. A morte, ela é o nosso último inimigo, é o que a gente mais teme como pessoa, digamos assim, como ser humano. Nós sabemos que um dia nós vamos ter que encarar essa morte. E Jesus veio e venceu a morte. Ele morreu e ressuscitou. A morte não tragou Jesus, não dominou Jesus. Pelo contrário, Jesus dominou a morte, venceu a morte e ressuscitou. Bom, se o último inimigo da nossa existência, da nossa jornada, é a morte, e esse último inimigo já foi destruído, já foi vencido, isso significa que depois da Páscoa nós podemos enfrentar qualquer medo, qualquer dificuldade, porque Jesus já prometeu que lá no final da nossa jornada tem uma vitória garantida para nós. Se a maior das vitórias já está garantida para nós, as outras vitórias, que são menores do que essa, também já estão garantidas para nós, desde que a gente assuma essa postura de nova criatura em Cristo Jesus. Então, qual que é a maior vitória que nós temos? Vitória sobre a morte. É o último inimigo a ser vencido. Aleluia. Até lá, essa jornada aqui, essa vida aqui que nós estamos vivendo, ela é cheia de desafios, cheia de inimigos. Vou dar um exemplo de videogame para a galera entender bem aí. Tem sempre o chefão da última fase do jogo, que é o mais difícil de você passar, ele tem vários poderes e tal. Mas até chegar ao chefão, você passa por vários chefinhos. Jesus está dizendo o quê? Pessoal,
eu fui direto num chefão e resolvi a parada. Se eu resolvi a parada com um chefão maior, eu estou dando vida para vocês. Eu estou dando uma Páscoa para vocês vencerem os chefinhos da vida. Os chefinhos da vida. Fantástico, irmãos. Fantástico. O que acontece depois da Páscoa? Depois da Páscoa, a gente aprende a enfrentar os nossos medos. Nada nem ninguém pode nos impedir de sermos pessoas melhores. Pastor, nenhuma pandemia pode nos impedir de sermos melhores. Pastor, nem o isolamento social, nem o diagnóstico médico, nada pode nos impedir de sermos melhores. O que acontece depois da Páscoa, irmãos? O que acontece depois da Páscoa? Depois da Páscoa, eu aprendo a enfrentar os meus medos. E nessa live aqui, vocês estão tendo a prova viva disso. A Elaine sabe o quanto que eu tenho dificuldade com câmera. Estou dando um exemplo bem pequeno, perto dos monstros da vida, né? Mas só para os irmãos terem uma ideia, estou vencendo isso. Vencendo por quê? Porque houve uma necessidade e aqui estamos. Não poderia deixar o meu medo sobressair a minha responsabilidade como pastor e a minha responsabilidade como cristão que sou. Enfrentei, estou enfrentando a cada live. Vai por mim, é luta, mas estou aqui. Tem outros desafios na vida, agora falando de coisas talvez mais complicadas. Às vezes a gente não avança na vida porque a gente tem monstros que ficam nos aprisionando. Monstros da alma, monstros das emoções que ficam nos aprisionando. Mas quando a gente passa pela Páscoa, quando a gente fecha o ciclo da Páscoa, o que acontece depois da Páscoa? Jesus nos dá todas as condições possíveis para enfrentar qualquer medo, qualquer desafio. Se você lê Atos dos Apóstolos, lê todo o livro de Atos, 28 capítulos, o que você vai encontrar lá? Os discípulos sofrendo perseguição, sendo presos, açoitados e tal, sendo mortos, discípulos foram mortos à espada, enfim. Mas era impressionante como o evangelho só avançou. Por quê? Porque eles eram mais que vencedores. Mais que vencedores. O apóstolo Paulo nos ensinou isso lá em Romanos 8. Mais que vencedores. É a expressão grega, Huper Nikomen. Eu quero ver se alguém vai tentar escrever essa palavra aí. Ada, obrigado, viu? Papai mandou um abraço. Muito obrigado. Eu acho que, Ada, quem é seu pai? Só me atualiza aí, para eu devolver e com mais abraço ainda. Mas é Huper Nikomen. Será que alguém vai se ousar a escrever aí agora? Huper Nikomen. Deixa eu ver, Daniel. Peraí. Huper Nikomen não, cara. Não. É Huper Nikomen. Pastor João Clara está aqui. Pastor, que honra. Meu mestre. Muito prazer ter o senhor aqui com a gente. Deus te abençoe, meu pastor. Deus te abençoe, viu? Obrigado, Ada. Rubem Nicome. Não, Deca, não. Ruper Nicome. Isso, Ana Letícia, só tem que juntar a palavra, é uma palavra só. Uma palavra só. Então, é isso, irmão. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais que vencedores em Cristo Jesus. Por que nós somos mais que vencedores? Porque depois que nós passamos pela Páscoa, quando nós fechamos o ciclo, o que acontece depois? Nós somos capazes de enfrentar qualquer medo, qualquer desafio. Qualquer desafio. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido nesse período
de pandemia é enfrentar os meus monstros com mais ousadia, com mais firmeza. E eu queria convidar você a fazer o mesmo também. A fazer o mesmo. Olha só quanta coisa a gente está aprendendo nesse período de pandemia. Se você prestar atenção, não é só problema, tem coisa que está fazendo a gente crescer também. O cristão tem essa capacidade de ter um olhar diferenciado para o problema. Tem gente que pode olhar para a cruz e ver só sofrimento. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus olha para a cruz e vê esperança, vê vida, vê alguém que pode ser mais que vencedor. Fantástico, irmãos. Isso não é discurso de autoajuda, isso é Bíblia. Palavra de Deus para nós. Eu coloquei todos os textos aqui. Todos os textos. Todos os textos. Então, para você me acompanhar, não é uma palavra motivacional. Vamos lá, igreja, uhul. Não. Porque palavra assim é aquela palavra do tipo, ressuscitou e morreu. Não. Nós fomos além. A gente declara que Jesus ressuscitou, mas ele ressuscitou em nós. E porque ele ressuscitou em nós, a gente se transforma em pessoas mais que vencedoras. É isso. É isso. Essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos e vamos colocar isso em prática. Vamos viver isso, em nome de Jesus. Vamos viver para valer. Para valer. Não é da boca para fora, é palavra de Deus para nós. É palavra de Deus. Quero ter um momento de oração com os irmãos aqui. Já estamos caminhando para o finalzinho da nossa live. E eu queria que você me acompanhasse nessa oração. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez diante do Senhor estamos através da oração e queremos te agradecer. Te agradecer pela tua palavra, Pai. Te agradecer por essa palavra que aumenta a nossa fé. Por essa palavra, Pai, que não nos deixa ficar como meros religiosos, apontando para o Senhor, dizendo que o Senhor ressuscitou, mas uma palavra que nos leva a ter o Senhor ressuscitado dentro da gente. Muito obrigado, Pai, que essa nova vida em Cristo Jesus seja algo real na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão aqui nessa live e que vão assistir essa live. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a perceber o Senhor cuidando de nós e abençoando a gente no meio desse caos mundial, no meio dessa crise mundial. Aumenta a nossa fé, Espírito Santo, para que possamos perceber Deus nos detalhes, perceber Deus em uma mensagem de bondade, em uma ligação, perceber Deus numa live, num culto online, perceber Deus nos noticiários, nas pessoas que estão sendo salvas, nas pessoas que estão sendo assistidas, pessoas, por exemplo, Pai Santo, como os nossos moradores de rua. Pai, como é bom ver pessoas que estão indo até as ruas para abençoar essas pessoas que estão tão expostas a esse vírus. Obrigado, Pai, obrigado. É o movimento do Senhor, a gente não tem outra forma de explicar isso, é o movimento do Senhor. No meio do pânico, no meio do medo, pessoas se levantam para ajudar pessoas necessitadas. Obrigado, Pai. Obrigado por nova vida, por esta igreja, que mesmo diante, Pai Santo, de tantas lutas que estamos enfrentando, é visível a generosidade dos irmãos, a atenção dos irmãos. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Pai, a palavra de ordem hoje é essa. Obrigado. Obrigado porque o Senhor morreu e ressuscitou e hoje nós podemos ter a vida do Senhor dentro da gente. Pai, abençoe os meus irmãos que estão assistindo essa live. Abençoe os seus parentes, seus amigos. E de uma maneira especial, eu peço pela irmã Maria Paz e toda a sua família, que estão lidando com o luto do nosso querido irmão João. Em nome de Jesus, Pai Santo, traga consolo para a irmã Maria Paz e a sua família. Restaure os ânimos, restaure o coração. Pai Santo, continue nos alimentando com a Tua palavra nesse período. Aumenta a nossa fé. Perdoe os nossos pecados. Continue, Pai Santo, guardando e protegendo os nossos profissionais da área da saúde, os profissionais da área da limpeza, da cozinha de hospital,
segurança pública, os comerciantes que aos poucos estão voltando ao trabalho, os irmãos que precisam trabalhar, que é necessário trabalhar, enfim, todos os profissionais que estão na rua trabalhando. Pai, abençoe aqueles que não podem mais trabalhar, porque por algum motivo perdeu o seu emprego ou que teve o salário reduzido. Guarde essas pessoas, Pai Santo. Em nome de Jesus, proteja essas pessoas. Dê esperança a essas pessoas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Amém.